Quer saber o que é Spin Selling e como usar esse conceito num diagnóstico empresarial? Então fique ligado nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre o assunto. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e já ativa o sininho para que você possa ver mais vídeos como esse. O Spin Selling é uma técnica para que você consiga entender melhor o contexto do cliente, o problema dele, as implicações desse problema e aí com isso você vai conseguir conectar tudo isso com a necessidade que você quer oferecer. Tá? Então com essa técnica você vai seguir 4 passos, que inclusive são o acrônimo ou a sigla da palavra Spin. Né? Então quais são esses passos? Situação, problemas, implicações e necessidades. Então são essas 4 etapas que você vai seguir. O que é a primeira etapa, chamada de situação? Nessa primeira etapa você vai entender a situação e o contexto do cliente. Então você não vai falar propriamente do problema que ele tem, do que você vai fazer, não. Você quer entender o contexto dele, você quer saber mais sobre ele e talvez sobre a empresa que ele representa. Feito isso, aí a gente vai entrar nos problemas. Então você vai identificar os problemas e desafios que ele possui, fazendo perguntas diretas sobre isso. Entendeu quais são os problemas? Vamos para a terceira etapa, que são as implicações. Aqui você vai ajudar o cliente a perceber o impacto e a seriedade do problema, porque às vezes ele entende que o problema existe e tudo mais, mas ele não está pensando no quão grande é esse problema, no quanto que aquilo impacta a vida dele. Às vezes ele não refletiu. Sobre isso você vai ajudar ele a refletir. E finalmente você vai conectar tudo isso com a necessidade. Você vai conectar o impacto da solução com a tua proposta de valor, mostrando ali o que você tem para oferecer, tá bom? Então tem algumas perguntas que são norteadoras dessas etapas. E aqui eu vou dar alguns exemplos, tem muito mais, tá? Aqui são só alguns exemplos para você entender melhor como funciona. Então começando pela situação, como eu falei, aqui você quer entender o contexto do cliente, você não está falando do problema ainda. Então o que é legal você perguntar? Coisas como, por exemplo, o que tua empresa vende? Qual que é o faturamento anual da sua empresa? Quantos funcionários você tem? Qual a sua função na empresa? Você tem sócios? Por que essas perguntas são importantes, né? Você entendendo o que a pessoa vende, por exemplo, você vai conseguir entender melhor, né, qual que é o setor dela, como que você pode ajudar ela de forma mais personalizada, por que ela tem determinados problemas, porque dependendo do que ela vende, os problemas são diferentes, enfim. Entendendo o faturamento dela, você entende até o poder de compra. Por exemplo, uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil por ano, ela talvez não consiga pagar 50 mil no projeto, mas uma empresa que fatura 10 milhões por ano, ela consegue pagar 50 mil. Se o teu projeto é 50 mil, você tem que levar isso em consideração. Né? Mesma coisa o número de funcionários. Então uma empresa que tem um funcionário, talvez seja difícil pagar 50 mil no projeto, mas uma empresa que tem 100 funcionários, ela provavelmente consegue pagar sim, né? Porque ela já paga 100 funcionários, entende? Mesma coisa ali você entender a função da pessoa. Será que ela é responsável por decidir? Será que não é? Entender se ela tem sócios. Será que não tem outras pessoas que também são tomadoras de decisão que deveriam estar ali presentes na reunião? E se elas não estão, chama elas para a próxima, entendeu? Já se adianta. Então aqui eu estou entendendo o contexto dele, o ao redor dele, e não propriamente o problema em si, tá? Só que uma vez que eu entendi isso, eu vou agora pro problema. Eu vou perguntar coisas como, ó, fulano, por que você procurou a nossa empresa? Porque se ele procurou, né, é porque ele tem alguma questão que ele quer falar sobre, né? E aí vamos entender o que é. Quais os principais problemas nesse processo? Então, ele falou de um processo que ele cuida, pergunta dos problemas. Está satisfeito com esse resultado? Porque se ele não está, isso é um problema. O quão trabalhoso é o processo? Porque se é muito trabalhoso, isso pode ser um problema. Você passa por esse problema específico, vai lá e pergunta de forma direta, né? Então assim, com isso você consegue mapear o problema que o cliente tem. Entendi o problema, agora eu quero mostrar para ele a consequência desse problema, o quanto que isso está implicando na vida dele, talvez ele nem esteja percebendo. Perguntar coisas como, ó, como é que esse problema afeta a tua empresa? Quais são as principais consequências desse problema? Já teve alguma reclamação sobre isso? O quanto que você já deixou de ganhar porque esse problema existe? Tá claro para você que isso pode gerar essa dor de cabeça? Então isso aqui são perguntas que vão fazer o cliente refletir sobre o seguinte, caramba, então talvez esse problema aqui ele está me gerando um prejuízo muito grande, financeiramente falando, um prejuízo muito grande em termos de estresse, de pessoas reclamando, de me estressando. Então vai fazer ele olhar para isso aqui e falar, cara, eu realmente preciso resolver isso com urgência. Por exemplo, imagina que numa conversa como essa, o cliente percebe que ele está perdendo, sei lá, 50 mil reais por mês por causa desse problema, e isso é um valor relevante para ele. Ele pode pegar e falar, cara, às vezes vale mais a pena eu já pagar 50, 100 mil que seja num projeto, mas já resolver isso logo para que eu consiga não perder tanto dinheiro, certo? Então a implicação ela serve para isso, para que ele veja a consequência do problema dele. E finalmente você vai para a etapa de necessidade, onde você vai conectar tudo isso com a necessidade que você quer oferecer. Então você vai fazer perguntas como, você já tentou resolver isso antes? Se sim, como? Né? Você veria valor nessa entrega aqui, aí você dá o exemplo da entrega, né? Qual seria a sua solução dos sonhos? Seria útil se triplicássemos tal resultado? O quanto isso ajudaria a sua empresa? Então são perguntas onde você vai conseguir conectar a sua solução com aquilo que o cliente precisa e aí com isso você fecha o ciclo do Spin Selling. Esse vídeo que você assistiu agora faz parte de uma formação para closers. Então se você quer ser um vendedor melhor atuando como closer, já clica aqui embaixo no link da descrição e adquira esse curso. No mais, espero que você tenha curtido esse conteúdo e eu te vejo no meu próximo vídeo.